Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje temos o prazer de receber a Natácia. O nome dela é Natácia Barlatti Floro da Silva. Ela fez doutorado em Ciência e Computação pela Universidade de São Paulo, USP, né? Campus São Carlos e CMC. Ela é professora adjunta na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, do Cornélio Procópio, em Brasil. Ela também fez um estágio, né, como pesquisador visitante na University of Sydney, em Austrália. Os tópicos de interesse de pesquisa dela são fusão de dados sensoriais, navegação e controle para veículos aéreos não tripulados. Natácia, o microfone é seu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, então, pessoal. Eu vi que o pessoal foi entrando e falando É, ali no chat, né? Então, pessoal, vou tentar ficar aqui de olho no chat também, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou se quiserem abrir o microfone também para fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá? Mas acredito que depois a gente vai ter um tempinho também, né? Então, se quiserem deixar aí as perguntas anotadas, a gente também vai atender aí posteriormente, né? Então, agradeço muito o convite, acho muito interessante falar sobre esse tema, que é o meu tema de pesquisa mesmo, né? Um tema que eu gosto bastante, que é esse de veículos aéreos não tripulados e a sua autonomia de operação. Então, o meu intuito com essa apresentação é falar para vocês um pouquinho sobre esses veículos, né? E também sobre algumas técnicas mais clássicas que a gente utiliza no piloto automático desses veículos. Então, eu vou seguir essa estrutura aqui para a nossa apresentação. E acho que o começo de tudo mesmo, né, é quando a gente inicia definindo o que são esses veículos aéreos não tripulados, né? Então, muitas pessoas conhecem, na verdade, o termo drone, né? Então, é um termo mais popular que é usado também para se referir a esse tipo de veículo, né? Então, é, o termo drone, ele é muito usado popularmente, mas dentro da academia a gente prefere o termo veículos aéreos não tripulados, que vem, na verdade, do termo em inglês, que é Unmanned Aerial Vehicle, ou UAV, né, que é essa sigla que a gente conhece bastante. E aí, essas aeronaves, elas são, na verdade, qualquer tipo de veículo aéreo que não possui um piloto a bordo, né? Então, ele não vai ter ali ninguém que realmente gerencie de dentro da aeronave essa operação, tá? Dentro aqui do Brasil, a gente também tem o nome, né, que é dado principalmente pelas organizações que regulamentam esses veículos, é de aeronaves remotamente pilotadas, ou RPAs, tá? Então, é um outro termo que você pode acabar encontrando, né? E aí tem uma pequena diferença quando a gente se depara com os termos, porque quando a gente fala de uma aeronave remotamente pilotada, em geral é aquela aeronave que o piloto vai cuidar realmente da operação daquela aeronave, né? Enquanto que o UAV geralmente é para uma aeronave que já tem uma capacidade maior de autonomia e ele vai conseguir, né, fazer algumas operações sozinho realmente, tá? E aí, aqui no Brasil, a gente tem, né, uma regulamentação já específica para esse tipo de aeronave, que ela é feita por três grandes agências aí, né, que é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, então a gente faz um registro dessas aeronaves para poder utilizá-las. A gente tem o DCE, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, onde a gente precisa cadastrar cada voo que vai ser feito com essa aeronave para verificar se realmente é permitido, né, executar aquele voo, e também é regulamentado pela Anatel, porque a gente sempre precisa ter uma comunicação direta com essa aeronave, né? Inclusive, na atual regulamentação, se determina que o operador precisa ter condições para tomar posse ali do controle da aeronave, né? Então, passar a operá-la a qualquer momento durante a execução do voo. Então, para isso, a gente necessariamente precisa de uma comunicação sempre direta entre o operador e a aeronave em si, tá? E aí, essas aeronaves, né? A gente tem aeronaves que são de diferentes tipos que se encaixam dentro dessa definição, né? Então, talvez aquelas que a gente tenha ali
uma relação maior, né? Quando a gente fala de aeronaves, a gente pensa naquela aeronave tradicional de asa fixa, né? Parecida com os aviões comerciais que a gente conhece. E aí, esses tipos aqui que estão aparecendo são as aeronaves, então, né? Os vantes do tipo asa fixa, que é mais parecido com essa aeronave comercial, né? Então, ela tem uma grande asa principal, né? Que dá o suporte para que o voo ocorra corretamente. Né? Então, em geral, essas aeronaves precisam manter uma velocidade alta, né, considerada alta, para que gere uma sustentação suficiente por conta dessa asa principal, para que ela consiga aí, né, se manter sobrevoando a uma determinada altitude. Tá? E a gente tem diferentes modelos desse tipo também, né? Desde os mais pequenos até aeronaves realmente grandes que também são desse tipo e podem ser classificadas como vantes. Mas além disso, principalmente quando a gente fala de drone, usa o termo drone, talvez o que venha à cabeça sejam os multirotores, né? Que são essas aeronaves aqui, que elas possuem vários motores, né? E aí essa operação é bem diferente da aeronave de asa fixa, porque a aeronave de asa fixa, para ela decolar, ela precisa de uma pista, ou ela precisa de alguma impulsão inicial, né? Então, bem diferente dessa aeronave multirotor, onde ela consegue decolar, né, a partir ali de uma posição parada no chão. Simplesmente acionando esses múltiplos motores, né, todos ao mesmo tempo, ela consegue se elevar e aí se sustentar no voo. Então, ela tem uma decolagem muito mais facilitada, né? E ela também consegue pairar no ar, então ela consegue realmente ficar parada ali no ar, né? Porque os próprios motores conseguem equilibrar ela ali em uma posição fixa, o que é algo que uma asa fixa não consegue realizar, já que ela tem que estar sempre numa determinada velocidade para que ela mantenha ali a sustentação durante o voo. Mas a gente também tem outros tipos que são menos conhecidos, né? Então a gente tem os balões ou dirigíveis, que em geral são veículos muito grandes, né? Então, que precisa ter um volume grande e ele tem uma densidade menor, né, do que o ar, e aí, por conta disso, ele consegue se elevar também e fazer o seu voo, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos dessas aeronaves que conseguem fazer uma operação também de forma automatizada, tá? E também são classificados dessa forma. E por último, a gente tem os flapping wings, ou batedores de asas, que são aeronaves geralmente bioinspiradas, né? Então, que tem o seu funcionamento, o seu voo baseado no funcionamento observado de pássaros ou insetos, né? Então, eles são, em geral, muito pequenos, como a gente pode ver aqui comparado com uma mão ou com as moedas aqui nos outros dois cenários, né? Então, essas aeronaves, elas ainda são consideradas no estágio inicial, né, já que elas dependem muito da miniaturização dos componentes eletrônicos para que realmente a gente consiga dar um suporte a uma operação classificada como autônoma para esses casos, né? Mas já existem projetos que iniciaram aí a construção e a definição desse tipo de aeronave, né? Principalmente associando alguma comunicação para que esse controle possa vir de uma fonte externa, tá? Então a gente já tem também esses exemplos, né? Então, esses são os principais tipos de aeronaves. E o motivo pelo qual a gente tem diferentes tipos, né, é que eles vão ter vantagens e desvantagens, né? Então, a facilidade de operação, por exemplo, ela é muito maior para um asa rotativa quando comparado com um asa fixa, né? Então, o asa fixa, ele precisa realmente de um piloto que tenha um domínio maior para conseguir operar essa aeronave. Enquanto o asa rotativa, não, ele é muito mais fácil de você controlar, né? Ele age dentro de uma velocidade muito menor e pode ser controlado de uma forma mais intuitiva, tá? Por isso que talvez ele tenha se popularizado tanto também. E aí, essas aeronaves, então, elas podem funcionar para diferentes aplicações, né? Então, atualmente, quando a gente fala principalmente das aeronaves de pequeno porte, elas apresentam um melhor custo-benefício quando comparado com aeronaves tripuladas, né? Já que você consegue cobrir uma determinada área, né? Com uma aeronave de pequeno porte com um custo bem reduzido,
tá? Mesmo que seja necessário você fazer mais de um voo, você ainda vai acabar com um custo final menor do que você fizesse um único voo com uma aeronave tripulada. Então, por conta disso, né? E também pela sua flexibilidade, né? Porque são aeronaves de alta mobilidade, né? Que conseguem muitas vezes acessar locais que os humanos não conseguem, né? Então, por conta de tudo isso, a gente tem diversas aplicações civis que têm surgido também para essas aeronaves. Então, a gente pode citar aqui o monitoramento de áreas de risco, né, principalmente pensando ali em regiões perigosas ou de difícil acesso. A gente tem a procura e resgate no caso de acidentes. Então, essas aeronaves, elas podem podem sobrevoar essas regiões, né, onde seria perigoso, e a gente consegue acoplar sensores nelas também, que permite que ela transmita essas informações para auxiliar nessas aplicações. Né? Por exemplo, a gente consegue colocar uma câmera térmica em uma aeronave e ela consegue, inclusive, observar se existem seres vivos debaixo de escombros. Né? Então, também é uma utilidade nesse caso. A gente também tem elas sendo empregadas no monitoramento de áreas ambientais, então, coletando ali informações sobre o ambiente e mantendo um histórico a respeito dessas informações, que permite avaliar posteriormente, né, os impactos e as mudanças que tiveram. A gente tem a fotografia aérea, né? Então, juntamente ali com a cinematografia, já é bem empregado essas aeronaves, né? Então, para fazer registros de fato, né? A gente tem também a inspeção de linhas de transmissão de energia, já que essas linhas, elas ficam geralmente a uma altura bem grande, e quando a gente fala de alta tensão, também representa um risco aí para os humanos, né? Então, fica bem mais fácil você realizar isso com uma aeronave capaz de sobrevoar essas regiões. Temos a detecção de incêndio, também auxiliando aí com a captura de dados, né? Temos a agricultura de precisão também, que se beneficia muito dessas aeronaves, já que as aeronaves podem coletar informações utilizando câmeras, e atualmente a gente tem também um crescimento maior do uso de câmeras multiespectrais ou hiperespectrais também, que fornecem mais informações, às vezes mais detalhadas, né, a respeito das plantações, né? Então já se consegue não só estimar a área plantada, mas também detectar doenças aí que possam não estar aparentes a olho nu, né? Mas que poderiam ser visualizadas através dessas outras frequências que são capturadas por esses sensores. E todas as outras características que você também consegue observar a partir das imagens, você também consegue aplicando aí, coletando essas imagens, né, a partir dessas aeronaves. E a gente tem até mesmo, né, hoje, uma aplicação específica de exploração espacial, já que a gente já tem uma aeronave desse tipo, né, sendo usada na exploração de Marte. Né? Então, o último rover que foi colocado lá em Marte, ele levou com ele uma aeronave do tipo VTOL, né? E essa aeronave já realizou alguns voos e já capturou informações também a respeito de Marte, né? Então, é uma aeronave específica desenvolvida para esse cenário, né? Já que lá as condições atmosféricas são muito diferentes, né? Mas já foi um voo aí, mais de um, né? Na verdade, alguns voos realizados com sucesso em Marte, e com essas informações sendo usadas também para colaboração com o rover, né? Onde ele consegue fazer um planejamento melhor a respeito do caminho que ele vai seguir a partir das informações que são coletadas por uma aeronave, tá? Ela também de asa rotativa, mas ela tem duas hélices em um mesmo eixo, que rodam em direções contrárias para contrabalancear aí o torque gerado, tá? Então, são aí alguns exemplos de aplicações, mas vocês devem conhecer talvez até outras aplicações além dessas que a gente pode utilizar também essas aeronaves. E aí, quando a gente fala, né, então, a respeito dessas aplicações, em geral, a gente precisa sempre tomar o cuidado, né, de como ocorre essa operação da aeronave, né? Porque hoje o que a lei nos diz é que a gente precisa de um piloto sempre ali disponível para
tomar o controle da aeronave a qualquer momento, né? Então, que se responsabilize ali pela sua operação. Mas a gente pode ter diferentes níveis de autonomia para essa aeronave, né? Então, hoje em dia, a gente tem aeronaves que conseguem operar, né, sem a necessidade de fato desse piloto, né, desse operador o tempo todo. Então, é importante a gente classificar aqui os diferentes níveis de autonomia que a gente pode ter. Então, a gente tem aquela onde nós temos o menor nível de autonomia, né, que é quando o controle e as ações são pré-definidas. Então, quando você já, antes mesmo de iniciar o voo, você já configura tudo que essa aeronave vai fazer, todas as ações que ela vai executar, né? Só que isso tem limitações sérias, por exemplo, ela não consegue lidar com um ambiente dinâmico, com um ambiente que se altere, né, já que ela vai executar as mesmas ações, independente do que o ambiente possui. Depois a gente tem, então, um nível de autonomia maior, que seriam os teleoperados. No caso do teleoperado, você de fato tem o piloto tomando ali as decisões sobre toda a operação da aeronave. Então, de fato, executando todo o voo, né? E tomando as decisões com base nas informações que a aeronave envia a respeito do seu próprio estado e a respeito do ambiente que ela observa, tá? Depois temos o caso do semi-autônomo. E aí essa aeronave já começa a ficar um pouco mais independente da ação desse operador. No caso semi-autônomo, ela consegue executar algumas funções de forma automática, mas não todas ainda, né? Então, por exemplo, você pode ter uma aeronave que ela já tem o conhecimento de como ela executa uma ação de decolagem, uma ação de pouso, ou ela consegue, por exemplo, se dirigir a um determinado ponto que o operador informe para ela, né? Então, ela tem uma autonomia na hora de executar algumas manobras de voo, mas no momento de fazer todo o planejamento de realmente para onde ela vai se mover e qual vai ser a manobra daquele momento, ela ainda não tem essa autonomia. Então, isso ainda precisa ser enviado por um operador, tá? Então, esse é o caso semi-autônomo. E no fim, a gente tem o nível autônomo, que seria aquele, né, onde a aeronave seria totalmente, controlaria toda a sua operação sozinha, né, sem ter a interação de nenhum ser humano. E aí, esse é o caso, lógico, que o mais desejado, né, porque isso permitiria que as aeronaves executassem cada vez mais aplicações e de uma forma segura, né, mas exige um nível de sofisticação muito maior para a gente chegar nesse nível, né, porque isso significaria que a aeronave conseguiria, por exemplo, detectar possíveis falhas no seu funcionamento e tomasse ali medidas de precaução, como retornar ao ponto inicial ou executar um pouso de emergência e ter certeza que durante a execução desse pouso ela não está atingindo obstáculos, né, colidindo com ninguém. Então, realmente seria um nível de autonomia muito mais fino para a gente chegar a dizer que realmente a aeronave é autônoma, né? Então, a gente tem todo esse espectro de possibilidades quando a gente fala de autonomia. E o que permite a gente ir subindo nesses níveis de autonomia, né, é o piloto automático. Então, o piloto automático, ele é esse elemento crucial para que a gente atinja, né, uma maior autonomia para essas aeronaves. E aí eu trouxe aqui uma divisão do piloto automático dentro de unidades separadas pelas principais funções que a gente tem aí desses veículos, tá? Então, a gente tem aqui a unidade sensorial, que vai ser responsável por receber as informações de diferentes sensores e gerar as estimativas que são importantes para a execução das outras tarefas desse sensor, né? Que, em geral, são as estimativas de posição da aeronave, tá? Então, ela precisa saber onde ela está no espaço para conseguir executar as outras funções. Depois temos a unidade de navegação. A unidade de navegação, em geral, ela recebe dados da missão, né, que podem ser, por exemplo, informações a respeito de uma determinada área que ela precisa cobrir, ou já uma definição de um caminho pelo qual ela precisa passar, tá? E aí a unidade de navegação vai realizar, então, as tarefas que estão
relacionadas, né, a seguir um determinado caminho ou uma determinada trajetória. E nós temos aqui, por fim, né, a unidade de controle, que vai executar as manobras da aeronave, né, mantendo ela sempre em um voo estável, então garantindo que ela consegue sair de um estado até o próximo estado. E aí ela faz esse controle, né, enviando os comandos para os atuadores, né, e os atuadores da aeronave é que vão, de fato, fazer com que a aeronave se movimente ali fisicamente, tá? Então, a gente tem toda essa interação também entre essas unidades. Veja que a unidade de navegação e a unidade de controle dependem das informações que são enviadas ali pela unidade sensorial. E para que eu execute as manobras com sucesso, em geral, eu executo a manobra para atender a um requisito ali da navegação, né? Para eu me movimentar até um ponto de interesse. E aí, por isso que a unidade de navegação também fornece entradas aqui para a unidade de controle, tá? Então, esse é o piloto automático com as suas funções clássicas aí que a gente tem, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aí na nossa sequência. Então, a unidade sensorial, ela vai ser responsável por estimar a posição, velocidade e atitude, sempre levando em consideração um sistema de coordenadas inercial, né? Então, aqui, se a gente imaginar que a gente tem a Terra, o sistema de coordenadas inercial mais comum vai ser o sistema NED, North East Down, que é quando eu fixo um ponto na Terra, e aí tenho ali o meu eixo X apontando para o norte, o Y para leste, e tenho para baixo ali como Z. Só que a minha aeronave, ela não usa esse sistema de coordenadas de fato, né? Porque ela está se movimentando, né, em torno desse ponto aí, em torno desse sistema de coordenadas. E aqui a gente tem outro sistema de coordenadas que é usado pelos sensores, que é o fixo na aeronave, tá? E aqui a gente tem também a definição da atitude da aeronave, que é formada pelos ângulos de roll. O roll vai ser a rotação em torno desse eixo X, o pitch, que vai ser a rotação em torno do eixo Y, e o yaw, que é a rotação em torno do eixo Z aqui, tá? Então, o yaw seria, por exemplo, a direção para onde a aeronave está indo, né? E o pitch seria se ela está indo com o nariz para cima e aí ela está subindo, ou se ela está indo com o nariz para baixo e ela está descendo, né? E o roll é um movimento que ela faz ali de rotação, movimentando, né, para cima ou para baixo as suas asas principais, tá? Então, o que a gente está interessado na unidade sensorial é estimar essa posição, a velocidade em que ela se encontra e essa atitude, que é essa posição angular aí. E isso é feito a partir de dados de diversos sensores, né? Então, por exemplo, a gente tem, em geral, nessas aeronaves, uma IMU, que é composta por acelerômetros, giroscópios, pode ter também barômetros e magnetômetros, tá? Então, os dados dos giroscópios e acelerômetros, eles sozinhos já fornecem estimativas de posições e velocidades, porque eles fornecem acelerações e velocidades angulares, que são integradas no tempo, e com isso a gente obtém essas posições e velocidades, tá? O GPS, né, o receptor GPS, ele já tem diretamente a posição, né? Só que essa posição é num sistema global, e aí a gente precisa converter sempre para esse sistema NED. Depois a gente tem estimativas do barômetro, que permitem a gente estimar a altitude da aeronave, né, com base aí na variação da pressão. E temos os dados dos magnetômetros permitem a gente calcular o yaw, a direção para a qual essa aeronave está indo, já que ele mede, né, mede o campo magnético da Terra, tá? Para fazer essas estimativas. E as técnicas que a gente tem implementadas dentro dessa unidade, em geral, são as técnicas que realizam a fusão de dados sensoriais, que são baseadas no filtro de Kalman. Então, eu trouxe para vocês aqui uma explicação sobre o filtro de Kalman, porque as técnicas que de fato são usadas são sempre, ou em geral, baseadas no funcionamento dele, né? Então, o filtro de Kalman, ele vai ser um algoritmo recursivo e eficiente que fornece estimativas ótimas para medidas com incertezas, né?
de sistemas lineares. Então, funciona mais ou menos assim. A gente tem o nosso x, que são as estimativas que a gente quer calcular, e a gente estima sempre o próximo valor com base no valor anterior, no xk aqui. Só que, quando a gente está falando de algo que vem de um sensor, ele pode estar sendo afetado por ruídos, né? Nenhum sensor te dá um valor perfeito. Não, ele é sempre afetado por algum ruído, né? Algo que vai atrapalhar aquela leitura. E aí, a gente tem, então, aqui, né, as nossas estimativas, quando a gente utiliza esses dados dos sensores, sendo afetados por um determinado ruído. E a gente utiliza, então, aqui o cálculo das estimativas e a gente utiliza as medidas de outros sensores que possam agregar aqui para essas medidas, para atualizar a estimativa que a gente faz anteriormente, tá? Então, eles também são afetados aqui por um ruído V de K, tá? Então, quando a gente consegue modelar o nosso sistema dessa forma, a gente aplica essas matrizes, né, dentro de duas fases. Uma fase de predição, né? Então, nessa predição, eu posso, por exemplo, pegar os dados lá do acelerômetro e do giroscópio e eu consigo calcular as minhas estimativas aqui a priori. E, juntamente, eu consigo calcular a covariância dessa estimativa a priori. Posteriormente, a gente tem o cálculo aqui da estimativa real, a saída desse algoritmo. E ela vai ser calculada com base nessa estimativa a priori, mais um K, que vai ser uma matriz de ganhos, que vai multiplicar as observações que eu fiz com outros sensores, por exemplo, com o GPS, com o barômetro ou com o magnetômetro, só que é uma diferença dessas observações com as observações que eu teria se eu confiasse plenamente, né, na minha estimativa a priori. Mas veja, a minha estimativa a priori eu calculei com acelerômetro e giroscópio, né? Então, ela não vai ser perfeitamente igual ao que eu calculei com outros sensores. Por isso que a gente tem essa matriz de ganhos aqui, né? Que vai ponderar o tanto que a gente vai confiar em um valor, o a priori, ou nos valores que eu estou observando com os novos sensores, tá? Então, se a gente tivesse um sistema perfeito linear, a gente poderia aplicar esse algoritmo e teríamos as melhores estimativas possíveis combinando os dados de diferentes sensores. Mas, na realidade, não é isso que acontece. O que a gente tem realmente são sistemas não lineares, tá? E aí a gente não pode aplicar o filtro de Kalman, mas a gente pode aplicar duas outras técnicas que são baseadas nele, que utilizam essa ideia dele, né, de ter os ganhos, de ter as estimativas a priori, de combinar com as estimativas com as observações dos sensores, para ter estimativas melhores do que eu teria se eu observasse só um sensor sozinho. E esses são o Extended Kalman Filter e o Unscented Kalman Filter, tá? Então, são duas técnicas que vão usar ideias não lineares, mas aplicando sempre essas duas fases de predição e atualização para combinar esses valores, tá? Então, trouxe aqui para vocês alguns resultados que a gente já observou, né, quando a gente compara essas duas técnicas, o EKF e o UKF, né? E, em geral, o EKF já apresentou estimativas melhores para velocidade, mas o UKF fornece melhores estimativas para atitude e para as posições de north e up daquele sistema de coordenadas. E, no fim, para a gente usar na nossa aeronave, a atitude vai ser mais importante, né? Porque todas as manobras de voo que eu executo vão depender das informações da atitude, na verdade, da posição angular dessa aeronave. E por conta disso, o UKF, então, é preferível quando a gente fala desse tipo de sistema do que o EKF, tá? Então, depois eu vou deixar as referências por completo ao fim, caso vocês queiram consultar. E aí, dando, então, essas estimativas do UKF para a nossa aeronave, ela pode desempenhar as suas funções de navegação. Só que para a gente falar de navegação, a gente precisa diferenciar duas coisas, caminhos e trajetórias. Os caminhos, eles são construções espaciais que são definidas só por suas características geométricas, né? Então, é como eu chego de um ponto A até um ponto B,
né? Então, posso fazer isso aqui por uma sequência de pontos, né? E esses pontos que definem o caminho completo que uma aeronave vai percorrer são chamados de waypoints, né? Então, eles definem um local no espaço por onde a aeronave precisa passar. E aí, o caminho que interliga esses pontos é o meu caminho desejado, que eu quero que a minha aeronave execute, tá? Então, ela pode ter ali diferentes características, né? Pode ser uma reta, pode ser uma spline, uma curva, né? Então, a gente consegue definir como é. O caso mais comum é utilizar o de retas mesmo, né? Então, interligar esses dois pontos por uma reta. Já as trajetórias, elas são o caminho, mas parametrizados pelo tempo. Então, não é só a informação, né, de como eu ligo o ponto A para o ponto B, mas sim, eu também insiro a informação de tempo. Em quanto tempo eu quero que ele execute do ponto A ao ponto B. Então, quando eu insiro essa informação de tempo, eu estou colocando ali uma velocidade, né? Então, eu estou dizendo que eu quero que aquilo aconteça dentro de um determinado intervalo de tempo. E aí, a forma como a gente geralmente observa as trajetórias, né, é através desses gráficos, onde a gente tem aqui a posição. Então, veja que aqui eu estou saindo de um valor de posição e indo até outro valor de posição. E eu tenho também a velocidade que é necessária para que essa posição ocorra e a aceleração que deve ocorrer também para que essa velocidade seja obtida, né? Então, as técnicas, em geral, calculam essas três variações no tempo, de posição, velocidade e aceleração, tá? E aí a gente diferencia isso por quê? Porque a gente tem esses dois problemas quando a gente fala de aeronave. A gente pode ter o problema de definir e seguir um caminho e de definir e seguir uma trajetória. E vejam que são problemas diferentes, tá? Então, isso implica, isso vai ser, na verdade, necessário, por exemplo, quando a gente fala sobre as operações diferenciadas das aeronaves. Aeronaves de asa fixa, eu não consigo prever antecipadamente, né, como ela vai executar uma determinada trajetória, porque ela tem restrições físicas que impedem que ela se mova de qualquer forma livremente no espaço, né? Lembra que ela tem sempre uma velocidade constante e ela não consegue se movimentar lateralmente, né, em direção ali a uma das asas. Não, ela sempre está se movimentando para frente. Tanto que a forma como a gente muda a direção da aeronave, né, é fazendo uma movimentação no roll, né? Então, a gente movimenta a asa e aí ela faz uma curva indo para frente, tá? Então, quando a gente fala de aeronaves de asa fixa, a gente tem técnicas de segmento de caminho, onde o objetivo vai ser encontrar valores de referência para os ângulos de yaw e pitch para minimizar o erro desse caminho. Mas o que é o erro do caminho? E aí aqui a gente tem um processo de expansão dessa noção de erro de caminho que é específico para aeronaves, né, que vão estar se movimentando ali num cenário 3D. Então, aqui a gente definiu, né, que esse vetor erro aqui, ó, que é a diferença entre a posição atual da aeronave e a posição do waypoint anterior, vai me definir o vetor erro, né? E eu consigo calcular ele com essas rotações aqui, que são as inclinações que eu tenho da própria reta, do próprio caminho, né? E enquanto esses valores, das posições, eles estão no sistema inercial, a gente acaba criando esse novo sistema, né, que é um sistema alinhado com o caminho. E aí aqui a gente consegue desacoplar os erros, porque eu tenho o erro EY aqui, que vai ser o deslocamento que eu preciso fazer do meu yaw para eu me direcionar para a aeronave, então estar aqui acima da aeronave, né? E eu tenho aqui o EZ, que vai dizer o quanto eu preciso mover do meu pitch, então o quanto a minha aeronave precisa descer, por exemplo, para alcançar esse caminho aqui, tá? Então, essa é uma proposta, né, de expansão que a gente fez para algoritmos que já existiam de segmentos de caminho, mas apenas para um cenário 2D. Então, quando a gente extrapola essa expansão para o 3D, a gente passa a ter algoritmos de segmento de caminho estendidos, né? Então, a gente fez isso para 4 algoritmos diferentes, né, que tinham
notação, toda a sua derivação para o caso 2D, e agora a gente tem isso para o caso 3D, né, usando esses erros, elementos de erro. Então, aqui tem um resultado, né, que a gente obteve comparando essas diferentes estratégias, né, para esse caso onde eu tenho os waypoints numerados aqui, né, por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele teria que fazer esse quadrado, né? E aí a gente consegue observar aqui, ó, a aeronave inicia aqui em cima, ela consegue convergir, né, a altura rapidamente, mas depois, conforme ela faz cada uma das curvas, isso pode gerar um overshoot, uma oscilação aqui que ocorre, né? E isso porque ela é uma aeronave de asa fixa, né? Então, ela precisa ultrapassar, ela acaba ultrapassando o ponto para depois alterar a sua direção, tá? E aí, a gente observou nesses primeiros resultados que o vector field era o mais interessante, né? Então, ele tem vários parâmetros que precisam ser ajustados, mas ele acaba dando um resultado melhor quando faz esse segmento de caminho. E a gente fez também isso para círculos, né? Então, a gente tem esse outro tipo de caminho, que é um loiter, onde a aeronave sobrevoa sempre ao redor de um determinado ponto, e aqui a gente teve outros algoritmos, né? Então, ao invés do look-ahead, foi usado o carrot chasing, e o NLGL e o Plus, eles foram melhorados, por isso que ele tem esse maisinho, né? Então, a gente propôs melhorias para eles, mas ainda assim, quando a gente observa essa comparação, o melhor desempenho que a gente tem ainda é do vector field, né? Então, esses foram dois resultados aí que a gente observou aplicando essa expansão para esses algoritmos, tá? E aí, quando a gente fala, então, sobre aeronaves de asa fixa, em geral a gente fala sobre os caminhos, mas quando a gente fala dos multirotores, eles já conseguem se movimentar, né, livremente no espaço, já que ele consegue parar e fazer as suas rotações, ele se desloca em qualquer uma das direções, tá? E aí, com isso, a gente consegue fazer realmente trajetórias que essas aeronaves vão executar. E essas trajetórias, no fim, né, é feita uma conversão ali das posições para os valores de altitude que a aeronave precisa executar, e a gente gera a trajetória para essa atitude, para que no fim isso reflita na mudança da posição dos multirotores, tá? Então, aqui a gente tem duas estratégias que são geralmente usadas para isso. A gente tem o uso de polinômios de quinto grau, que vai dar essa variação da posição que vocês estão observando aqui. Então, veja que ela é sempre bem suave, né? A aeronave não pode fazer nada abrupto, né? Porque senão isso gera acelerações que ela não consegue cumprir. E aqui do outro lado, a gente tem uma outra estratégia, que é o uso do perfil de velocidade trapezoidal. Então, vejam que aqui a posição ela continua saindo de um determinado ponto e indo suavemente até o outro ponto desejado, mas para isso eu usei uma velocidade que é mantida constante por um determinado tempo, né? E para isso eu tive essa aceleração aqui, né? Então, inicialmente uma aceleração, depois ela fica como zero, e depois eu faço uma aceleração no sentido contrário, e aí a velocidade retorna aqui para zero, né? E a nossa posição é atingida com sucesso, tá? Então, essas são outras técnicas que a gente pode usar nesse outro caso. E aí a gente chega, né, na nossa última unidade ali, né, do piloto automático, que é a unidade de controle. Quando a gente fala do controle, a gente está falando sobre a estabilização da aeronave enquanto ela faz ali o seu voo. E aí, o que ele vai fazer, então, né, é receber como entradas os valores de referência da atitude e como saída os comandos para os atuadores. E a gente precisa diferenciar os atuadores dos dois principais tipos de aeronaves que a gente viu. Então, no caso da asa fixa, os atuadores vão ser o motor, né, que vai estar girando a hélice, e depois a gente tem as superfícies de controle, que é o aileron, que é a superfície que fica aqui na asa principal. A gente tem o elevator ou profundor, que fica aqui nessa parte, que vai fazer ele levantar ou abaixar ali o nariz da aeronave, e o rudder aqui, né, ou o leme, que é usado para a gente estabilizar a aeronave quando ela faz uma curva, tá?
E já para o multirotor, o atuador é apenas os próprios motores, né, que possuem aqui as suas hélices. Então, esses motores, a forma e a velocidade com que eles rotacionam é que faz com que o multirotor se movimente, né? Então, se eu aumento a velocidade dos motores, ele vai subir. Se eu diminuo, ele vai descer, né? E aí eu também consigo mudar em pares as velocidades desses motores para provocar rotações. E eu consigo mover todas aquelas rotações que a gente viu, né? O roll, o pitch e o yaw fazendo essas mudanças, tá? Então, essa unidade de controle vai depender muito dessa operação, de como a aeronave fisicamente age. E aí, para isso, a gente utiliza controladores, né? Então, o controlador vai gerar um comando de atuação necessário para que isso aqui que está sendo observado no gráfico ocorra, né? Para que uma determinada variável saia de um valor e tente convergir para um valor de referência, né? Então, aqui seria o valor de referência. Então, a gente quer que a nossa variável de interesse tenha esse comportamento, mas isso é feito através dos atuadores, tá? Então, a forma como o principal controlador que a gente tem age é sempre através de um controle de malha fechada. Por quê? Porque ele consegue observar o ambiente e agir conforme nos dados que ele coletou, tá? Então, o que entra aqui no meu controlador é o erro entre o valor de referência e a medida que eu fiz lá utilizando o meu sensor, né? Então, com isso eu consigo, por exemplo, corrigir o meu roll e fazer a aeronave ficar fixa assim, rotacionada, né? Então, a saída do controlador é o atuador, que vai influenciar o comportamento da aeronave, né? E aí, esse comportamento é lido pelo sensor e isso se repete de forma cíclica para que eu tenha ali a convergência, né, para o meu valor de referência, tá? E aí, o controlador mais conhecido, mais utilizado dentro desses pilotos automáticos é o PID, que é um controlador proporcional integral derivativo, né? Não sei se vocês já conhecem, ele é bem comum, mas vou explicar rapidinho. Ele tem uma parte proporcional aqui, onde eu vou fazer uma atuação proporcional ao meu erro, com o intuito de sempre reduzir esse erro. Tenho uma parte integrativa aqui, que utiliza a noção dos erros passados. Então, eu vou somando todos os meus erros passados e eu vou atuar conforme esse erro que foi acumulado. E eu tenho aqui o derivativo, que é como se ele estivesse tentando prever o futuro, né? Então, ele leva em consideração a derivada do erro, né? Então, se está crescendo muito, eu atuo muito. Se o meu erro está próximo ali de ficar constante, eu atuo pouco, tá? Então, essa combinação dessas três características geram, em geral, bons resultados para sistemas lineares, tá? Então, por isso que esse controlador, ele é muito usado dentro do piloto automático para eu controlar a atitude e a velocidade das aeronaves. Então, aqui a gente tem um exemplo de como é usado para uma asa fixa, né? Então, veja que eu tenho o erro de cada um dos meus ângulos aqui, né? Do roll e do pitch. No caso, o rudder, ele é usado para estabilizar o meu ângulo de side slip, para que minha aeronave não voe lateralmente, né, já que isso não pode acontecer, porque desestabiliza o voo. E a velocidade também aqui tem o erro sendo calculado, e isso gera os comandos de atuação para cada um dos atuadores da aeronave, tá? Então, é o que a gente tem. E aí, como a unidade de controle ela é muito específica para cada um dos veículos, né? Dependem muito da operação do veículo, eu queria apresentar para vocês brevemente a aeronave com a qual eu trabalhei, que eu iniciei os meus estudos aí nessa área, tá? Que é o Avalon. Então, essa aeronave, ela é um VTOL tail seater, de asa fixa. Então, ela decola e aterrissa na vertical. Só que ela também é capaz de voar, né, na horizontal para aproveitar suas características de asa fixa. E aí, então, o que ela tem é uma transição da posição vertical para horizontal e da horizontal para vertical, tá? Então, ela tem esses múltiplos estágios de voo. E aí, durante alguns desses estágios, principalmente esses que são verticais, ela apresenta grandes não linearidades,
tá? E aí, por conta disso, a gente tem uma outra estrutura de controle mais complexa que vai realmente conseguir controlar a aeronave durante esses estágios, tá? Então, aqui eu também tenho controladores PIDs dentro desses computadores aqui, tá? Dessas estruturas. Porém, além disso, eu tenho todos esses cálculos envolvidos aqui em utilizar o próprio conhecimento de como a aeronave opera dentro da sua dinâmica, sua modelagem matemática, para me auxiliar a gerar corretamente as atuações que eu preciso fazer aqui para estabilizar o voo dessa aeronave, tá? Então, a gente está empregando aqui outras técnicas associadas com esses controladores para facilitar esse controle. E aí a gente tem aqui uma comparação, né, entre essas estratégias, onde o azul claro aqui é uma estratégia um pouquinho diferente do que o que a gente observou dos PIDs separados, tá? Porque o que a gente utiliza é um gain scheduling, a gente usa diferentes ganhos para cada estágio, senão não seria possível, né, realizar essa operação. E em azul escuro aqui, aquela solução que eu mostrei para vocês, baseada na dinâmica inversa, também com controladores do tipo PID, né? E aí o que a gente é capaz de observar é que durante o voo horizontal, o desempenho é muito similar das duas estruturas, mas durante as fases verticais, que são mais críticas, né, aí a gente tem um desempenho maior da solução mais completa com a dinâmica inversa, tá? Então, essa é a estrutura, né, e os resultados que a gente obteve para essa aeronave específica. E aí, pessoal, aqui eu já quero ir finalizando, né? Sei que meu tempo já está aí no limite, mas o que eu trouxe para vocês são algumas daquelas técnicas mais clássicas que a gente tem dentro do piloto automático, mas essa é só uma pequena ponta aí do iceberg, né? Porque, na verdade, a gente tem muitos outros problemas e situações diferentes que a gente pode estudar dentro da operação dessas aeronaves, né? Então, hoje em dia a gente tem outros sensores que a gente pode acoplar ao funcionamento da aeronave, né? Então, a gente tem soluções de RTK que nos dão uma precisão de centímetros da posição, né? Enquanto que GPS tradicional nos dá aí uma de 3 metros, a gente consegue chegar em centímetros. Então, é uma precisão muito melhor, mas que exige uma estação à parte e ainda é bem cara, tá? Então, a gente tem outros sensores, como o uso do LiDAR e o uso de câmeras, que me dá informações mais completas sobre o meu ambiente. E aí, aqui a gente tem o uso do SLAM, onde eu, ao mesmo tempo que eu mapeio uma determinada área, eu identifico features dentro dessa área que me auxiliam na minha própria localização, né? Então, são soluções aí que até estão tendo resultados melhores do que o uso do próprio GPS, tá? E aí, isso geralmente é usado na navegação de ambientes fechados ou com obstáculos, né? Então, ainda é necessário melhorias para esse cenário, porque tudo que eu falei aqui para vocês foi sobre um ambiente aberto, né? Então, quando eu tenho o obstáculo, o meu problema se torna bem maior, principalmente falando sobre a navegação. E tem o problema de eu não colidir com os obstáculos, né? Que também vai influenciar a unidade de controle. Tenho comunicação entre aeronaves e com a infraestrutura. Esse ainda é um grande problema, porque como as aeronaves estão voando em velocidades altas, pequenos atrasos podem ter sérias consequências, né? Então, a comunicação é vital para que ela consiga operar de forma com sucesso, né? Então, esse é um desafio também na área. A cooperação entre veículos, não só de aeronaves com aeronaves, né? Então, já existem propostas de controle distribuído para elas sobrevoarem conjuntamente, mas também a colaboração com outros tipos de veículos também estão sendo exploradas atualmente, né? Então, de eu ter a aeronave colaborando com um veículo terrestre, por exemplo, para cumprir uma determinada missão. E a gente não falou aqui também sobre as aplicações, mas existem diversos desafios dentro do universo das aplicações também, que vão envolver outros sensores, outros dados e outras técnicas aí para realmente conseguir extrair toda a informação que a aeronave pode fornecer, tá? E aí, por fim, eu vou deixar aqui as referências sobre os resultados que eu comentei, né, de forma mais completa, e finalizo a minha apresentação. Espero que aí, dentro do nosso tempo previsto,
Não, não, tranquilo, Natácia. Muito boa a palestra, muito educativa, né? Muitas definições, né? Conceitos são importantes, porque tem um grupo, não do INPE, mas do CTA, que utilizam nossos alunos do CAP, que trabalham diretamente com drones. Ah, legal. Então, nesse sentido, foi ótimo. Bom, Que bom. pessoal, podemos abrir as perguntas. Enquanto vocês se preparem, deixa eu fazer algumas perguntas. Quando você fala de drone totalmente autônomo, né? Por exemplo, um veículo não tripulado, aí, será que entram conceitos de sistemas tolerantes à falha? Porque o drone, por exemplo, se acontecer algum tipo de pane, ele não pode bater uma janela ou danificar um equipamento ou até machucar uma pessoa. Exatamente. Sim, entram, né? Então, inclusive, dentro da unidade sensorial, já existem estratégias, né, que tentam justamente detectar possíveis falhas nos próprios sensores para que, para detectar que se ocorrer algo dessa forma, né, ele não confie mais naquele sensor e passe a confiar nos dados que estão vindo de outros sensores, né? Então, a tolerância à falha é essencial, né? Lógico que isso vai influenciar também o custo final dessas aeronaves. Então, quanto mais redundância você adicionar, isso vai tornar o custo maior. Então, para pequeno porte é uma situação mais complicada, mas para aeronaves de grande porte, acredito que é bem possível, né? De você ter isso, realmente sistemas redundantes, mais de um sensor fornecendo as informações que são necessárias para essa operação. Ah, legal. O sobre calma, né? Fruto de calma que você estava comentando, né? Tem a predição. Aí, depois que previu, ele passou aquele ponto, você já tem a observação. Com isso, você tenta atualizar para estimar melhor a próxima. É isso? É isso, mas na verdade eu uso Ah, dados de sensores diferentes em cada uma das fases, né? hum, Então, a forma mais comum, né, deixa eu tentar retornar lá, que eu acho que fica mais fácil de explicar. A forma mais comum que a gente tem é de utilizar os dados de acelerômetros e giroscópios aqui na predição. Então, eles entrariam aqui na minha primeira estimativa a priori. Por quê? certo. Porque esses sensores, eles têm uma taxa de resposta muito mais alta, né? Então, ele me dá muita informação em pouco tempo. Então, com Hum, isso, eu calculo essa estimativa a priori. certo. E aí, depois, na atualização, eu atualizo essa minha estimativa a priori com dados de outros sensores. Ah, para dar uma. Entendi. Isso. E aí eu atualizo ele com os dados do GPS, com os dados do barômetro ou do Tá, magnetômetro, tá, entendi, entendeu? entendi. Legal. A minha última pergunta, antes de passar para os alunos, aí não tem nada a ver com drones em si, mas sobre se existe alguma norma internacional para, porque a gente assiste tantos filmes, eu sou meio fanático de assistir filmes de espionagem, matança para lá e para cá, e pessoas usam drones para, sei lá, eliminar um terrorista, tal, e Uhum. às vezes acaba acontecendo acidente, né? Vai acabar matando crianças, mulheres, tem nada a ver, ou população em geral que não tem nada a ver. Você conhece, existe ou tem alguma chance de ter algum tipo de norma internacional para Olha, poder tentar minimizar isso? o que eu conheço, né, não é específico de drones, mas dentro da Não. área da robótica, né, como um Ah, todo, existem manifestações, mas não é assim uma regulamentação mesmo que, ou um tratado que muita gente tenha assinado, né? Digo, em termos de país, instituições mesmo, né? Mas dentro da academia existe algumas organizações que pregam pela ética no uso da robótica, né? Então, para que não se produza nada automatizado que tenha esse intuito, né, de ferir seres humanos, né, que seja usado de forma ética. Isso é assinado por diversos pesquisadores da área, né? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso retomar até o link a respeito, passar para tá, vocês. ok. Mas isso para a robótica de uma forma geral, né? E Ah, esses entendi. veículos se encaixam dentro da Claro, robótica, né? claro. Então, eu Sistemas acho que autônomos, né? eu acho que nesse sentido existe, mas a partir dos países mesmo não existe nada, né? Tanto que a gente vê casos, infelizmente, que Desses assim. essas aeronaves estão sendo usadas, né, com esses Sim, intuitos. ok. Pessoal, agora com vocês aí.
Bom, nós temos alguns comentários já no chat. Lembrando aos alunos da pós-graduação do INPE que lancem nome e nível para a gente fazer presença. Temos um elogio aqui do Rafael Marinho. É. Parece que ele queria ter assistido há 2 anos, quando ele entrou no mestrado. O Rafael... Mas é melhor conhecer mais Exato. tarde do que nunca, né? Já deu para conhecer um pouquinho da área. Natácia, vocês têm um programa de pesquisa em drones na FTR-PR? Não específico em drones, mas a gente tem uma linha de pesquisa dentro do nosso programa, do PPGI, sobre inteligência computacional, né? É onde eu atuo. Então, o que a gente tem atualmente são alguns projetos em parceria com a tentativa da gente levar a inteligência artificial para as aplicações dessas aeronaves. Né? Então, a aeronave funciona como um meio para a gente adquirir as informações. E aí, o que a gente tem são algumas tentativas de fazer extração de características para depois automatizar a geração de informação a partir dessas características com as técnicas da inteligência artificial, né? Então, é o que a gente tem, né? Mas eu espero que eu tenho outros parceiros, né, que atuam dentro da área de robótica, mas não é específico dentro da UTFPR, né? Então, são outras parcerias. Você comentou sobre o PID, e eu lembro quando eu aprendi controle, há literalmente décadas atrás, o pessoal estava migrando para fuzzy, que era uma maneira mais fácil até de representar um sistema de atuadores e controladores. Você chegou a investigar alguma coisa dessa no seu doutorado? Não, eu li artigos a respeito do fuzzy, realmente o fuzzy teve uma época bem de trending, assim, né, que tinham muitas pesquisas, muito controladores, de fato, mas o grande problema do fuzzy é que ele tem, justamente, ele lida com a incerteza, né, porque ele deixaria de ter aquela ação tão determinística que o PID tem, né? Então, uma coisa que a gente se preocupa muito dentro desses controles, principalmente da unidade de controle, é que a gente precisa ter uma certeza sobre todo o comportamento que vai ter, né, durante o voo em si. E a estabilidade acaba sendo um recurso ali que eu preciso realmente ter uma garantia, né? Por isso que muitas vezes se utiliza outras técnicas de controle, como o controle robusto, controle ótimo, onde eu tenho um, um envelope mais certo ali, né? Do que esse controle vai fazer de fato durante a execução, ou quando eu tiver dados ali um pouco, com erros um pouco maiores, né? Então, eu acho que esse seria o grande limitador para a gente não conseguir aplicar algo como fuzzy para essa aplicação, né? Mas existem controladores, existem outros cenários e outras aplicações que talvez fosse bem interessante. Obrigado. Nada. Pessoal, mais perguntas? Vocês podem abrir o microfone se quiserem ou passarem no chat. Então, se não tiver mais perguntas, então, a gente pode encerrar. Agradecer a Natasha. Natasha, né? Eu me confundi. Natácia. Natácia. É diferente. Então, Natácia, eu vou pedir para o Vigê encerrar, então, que eu já estou sem a voz de novo. Tranquilo aí. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença. Vamos agradecer a Natácia, né, pela gentilmente aceitar o convite do nosso programa CAR, né? E tomara que mantenha contatos aí para defesas, etc., né, Rafael? E quem sabe quando voltar presencial ano que vem, a gente pode convidá-la de novo para vir para São José, conhecer o INPE. Que legal, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom falar, né? Então, poderia falar sobre outros temas a respeito de veículos aéreos não tripulados também, né? Então, Ótimo. agradeço e fico à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Assim que o Rafael editar o vídeo lá da gravação, ele te manda junto com o certificado de sua participação, tá bom? Tá ótimo. Uhum. Muito obrigado a todos. Até semana que vem no nosso próximo seminário. Valeu, Pessoal, pessoal. semana que vem mais. Pessoal, só um recado aos alunos. Semana que vem, dia 24, teremos uma palestra. Eu sei que tem Jogo do Brasil, às 4 horas.
mas a ideia é terminar a palestra lá para as 3h15. Então, por favor, gostaria que participasse, né? E como é online, eu acho que não vai ser tão... Eu também não sei qual vai ser a dinâmica do INPE. Acho que eles devem liberar a partir das 2 ou 3 horas. Vão Mas como liberar a 2 palestra é horas online, antes. né? 2 horas antes, então. Como a palestra é online, acho que até 3 horas dá para assistir aí. Tá? Obrigado a vocês aí. Até semana que vem. Ok, então. Até logo, pessoal. Até a próxima.